Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lisandro Vasconcelos. Sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, no Recife, Pernambuco. E estamos aqui para, mais uma vez, fazermos uma explanação, contribuindo para a divulgação da doutrina espírita. Mas antes de começarmos nossa tarefa, convidamos a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e assim, em prece, serenarmos nosso pensamento e sintonizarmos com o alto. Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, para mais um momento no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, o Teu amparo, o Teu respaldo. Pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, que assim, sintonizados com esses guias protetores que nos auxiliam, que possamos dar o melhor de nós e concluirmos essa explanação com lucidez, com clareza, na melhor forma possível. Nos envolve sempre, Senhor, nas Tuas vibrações de paz e de amor, hoje e sempre. Bem, queridos amigos, o assunto hoje é um caso de um espírita suicida, E o nome desse espírito é Felicem. E é um caso que está no livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte, a parte dos exemplos, no capítulo 5, que trata de exemplos de espíritos suicidas. Bem, antes de entrarmos na parte de suicídio, de falar do Felicem, vamos explanar algumas considerações importantes para melhor abordarmos esse tema e esse caso. Vamos lembrar que o universo foi criado por Deus e tudo no universo é regido por leis também criadas por Deus. Leis essas que, não tenhamos dúvida, são leis perfeitas, imutáveis, leis precisas, justas, que não tem como sequer imaginar que se possa burlar essas leis de alguma forma. Nós sabemos que existem casos onde a gente burla a lei dos homens, mas a lei de Deus, as leis criadas por Deus, tanto as que regem a matéria como as que regem a parte moral, não adianta. Não vamos conseguir burlar tais leis. E é bom a gente lembrar também que nessas leis divinas, Deus criou o universo e tudo o que há nele de uma forma maravilhosa, precisa, onde não fica nada solto. Tudo, absolutamente tudo, é regido por leis. Inclusive as leis, essa parte moral. Nossos pensamentos são regidos por leis. Nossas palavras são regidas por leis. Nossas atitudes são regidas por leis. Então não vamos nos enganar que as leis divinas, perfeitas, são só para as coisas materiais. São só para reger os átomos, os movimentos. Não. Regem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas atitudes.
o nosso falar, tudo isso também é regido rigorosamente por leis perfeitas, justas. E agora, sabendo que nós somos totalmente regidos em todos os aspectos por leis, vamos agora falar um pouco sobre esse assunto delicado que é o suicídio. Em relação às leis de Deus, nós temos que nos conscientizar de uma coisa. Toda ação de qualquer natureza tem consequência. Toda ação boa tem consequência boa. Toda ação má, toda ação equivocada tem consequências desagradáveis. Não existe nada, não existe sequer um pensamento que não tenha suas consequências para o ser que pensou. Ok? Então, não poderia ser diferente com suicídio. Suicídio tem suas consequências. E é o que nós vamos começar a destrinchar aqui, com a ajuda do Livro dos Espíritos. Então a gente vai pensar logo o seguinte: suicídio é um erro ou é permitido de alguma forma? Na questão 944, Kardec pergunta de forma objetiva sobre isso. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, o homem pode cometer suicídio? Foi isso que Kardec perguntou. É permitido cometer suicídio? A espiritualidade responde de forma objetiva: não. Não tem esse direito. O homem não tem esse direito. Simples. Ele complementa: só a Deus assiste esse direito. Então vejam só, só a Deus é permitido tirar a vida de um ser humano. Deus que nos deu a vida, Ele é que pode tirar a vida da gente. Raciocínio é simples assim. Raciocínio esse trazido pelos espíritos amigos. E eles complementam a resposta. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Então não nos resta dúvida, a espiritualidade amiga foi clara. O suicídio é uma transgressão às leis de Deus. É um equívoco. E como qualquer equívoco, tem suas devidas consequências. Agora cabe fazer uma observação. Na questão 944A, Kardec pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Ou seja, todo suicídio é voluntário? A espiritualidade responde: o louco que se mata não sabe o que faz. Então nós temos aí um caso particular. Aqueles suicídios cometidos por pessoas que têm problemas mentais, loucos, totalmente desequilibrados, inconscientes, não são suicídios considerados suicídios conscientes. E isso, claro, que Deus vai levar em conta na hora de fazer seu julgamento, né? O suicídio, podemos dizer, tem uma consequência. Todo suicida vai ter uma consequência em comum. Cada caso é um caso, nós sabemos disso. Mas tem uma coisa que vai acontecer para todo suicida.
na questão 957, nós somos esclarecidos em relação a isso, né? Kardec pergunta, na questão 957, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos nos orientam. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas. Em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Vejam só, analisando com calma esse trecho dessa resposta, nós já podemos perceber a sabedoria divina. Quando ele diz, diversas são as consequências, é aquela questão, minha gente. Cada caso é um caso, cada suicídio é feito de uma forma diferente, cada suicídio é cometido por um motivo diferente, em circunstâncias diferentes, por pessoas com graus evolutivos diferentes. Cada caso é um caso. Então as consequências não poderiam ser as mesmas, né? Ele diz claramente, não há penas determinadas, né? Depende da causa que motivou o suicídio. Simples assim. Aí ele complementa a resposta. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Então, queridos amigos, vejamos aí. O suicídio, nós vimos na pergunta anterior que é um erro, um equívoco perante as leis de Deus, né? E a consequência imediata, inequívoca, inadiável disso, é o desapontamento, né? Agora, fora o desapontamento, que fique bem claro, vai depender de caso para caso. Aí Deus, na sua sabedoria divina, é que vai saber julgar direitinho isso, né? O suicídio, por diversas vezes, é motivado por um desgosto. Desgosto esse de naturezas diversas. Aí Kardec pergunta, na questão 943 do Livro dos Espíritos, de onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Kardec pergunta, por que tem gente que não tem motivo para ter desgosto, para estar triste, e fica desgostoso, fica triste? Em outras palavras, Kardec pergunta isso. E a espiritualidade responde, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da falta de saciedade. Então vejam só, vamos ficar convictos de duas coisas. O ser humano, o espírito, não foi criado para estar sozinho e nem para estar parado. Isso é um equívoco, se manter sozinho ou se manter na ociosidade. A pessoa ociosa, né, geralmente não consegue manter sua mente focada em coisas boas, positivas. Aí o que isso acontece? A pessoa vai atrair espíritos semelhantes. É a lei da atração, a lei da afinidade e sintonia. A gente atrai o que a gente pensa. Todos estão sujeitos a isso. Então, se eu estou na ociosidade, eu vou atrair espíritos que têm também predisposição à ociosidade. Eu vou interagir com esses espíritos, eles vão acabar me inspirando
mais ainda a ociosidade, isso vai ficar crescendo dentro de mim e eu vou ficar vazio, sem perspectiva, sem um norte, sem nada para me trazer consolo. Aí, muito possivelmente, a chance de eu cometer um equívoco de pequeno ou grande porte é grande, né? Então, provavelmente, na ociosidade, eu não vou ter fé para me sustentar nos momentos difíceis, né? E também a falta de saciedade. A gente vê que nesse mundo consumista que nós temos, né, a gente vê casos onde a gente compra uma coisa, compra, por exemplo, um carro, aí no ano seguinte já se lançou um modelo, o modelo tem uns detalhezinhos só a mais, talvez nem façam tanta diferença, aí eu já quero comprar um modelo novo, nem terminei de pagar o modelo antigo, e aí eu fico nesse consumismo, nessa falta de saciedade, o que não me preenche. Eu não fortaleço minha fé com isso. Eu não preencho o vazio dentro de mim. Eu não obtenho consolo com isso. E aí, a chance de acontecer algo grave é grande, né? Um equívoco grave é grande, né? Então, mais ou menos dentro desse contexto, né, temos aí o nosso exemplo de hoje, o Felician, né? Ele era um homem rico, ele era instruído, ele era sensível, ele era poeta, né? Ele tinha um bom caráter, ele era prestativo, atencioso, era calmo e era um homem honrado. Vejam só coisas boas, né? Só qualidades morais dignas, né? E ainda era rico, ou seja, não tinha preocupação financeira, digamos assim. Então aí já fica, peraí, se esse suicida tinha características maravilhosas, né? Uma situação financeira ótima, por que ele se suicidou, né? Já aí começamos a vislumbrar coisas que talvez não seja tão fácil de responder, né? Vamos prosseguir. Ele não era materialista nem ateu, mas também era superficial nessas questões da vida após a morte, sobre as questões espirituais. Ou seja, era um homem bom, mas não era um homem, digamos assim, espiritualizado, no sentido de ter conhecimento das coisas espirituais, né, da vida após a morte. Isso nos faz lembrar imediatamente o ensino de Jesus, né, que está lá em Mateus capítulo 4, que diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vejam só, já estamos começando discretamente a juntar as pedrinhas do quebra-cabeça. Era um homem de qualidade, um homem de moral respeitável, um homem sensível, um homem calmo, né? Obsequioso, gostava de ajudar as pessoas. Mas ele não era ligado às questões espirituais, ou seja, ele não tinha o alimento da alma. Quando Jesus disse, né, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, fica claro que nós precisamos de algo mais do que as coisas materiais para viver bem. O Felician, um exemplo claro disso. Tinha tudo material, tinha bom caráter, pessoa boa, mas
nesse sentido, era vazio, era desprovido, né? E Kardec, né, nos conta que o motivo do suicídio de Felícia foram a ruína da sua fortuna, né? Ele teve um revés financeiro, já estava em idade avançada, percebeu que claramente que não ia ter condições de recuperar a quantia grande, a fortuna que ele tinha perdido. Aí ele caiu no desânimo. E aí esse desânimo foi tomando uma proporção de tal forma que ele se enforcou no seu quarto em dezembro de 1864. Né? E Kardec, que participava, né, dirigia a Sociedade Espírita Parisiense, onde lá ele fazia reuniões e estudos e mediúnicas, ele evocou o espírito de Felícia 4 meses depois da sua morte, né? E agora vamos estudar esse diálogo que é riquíssimo, riquíssimo. Ele chega evocado e Felícia diz: choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu que sonhava maravilhas estou abaixo da realidade do meu ideal. Então vejam só, a primeira coisa que o Felícia fala após ser evocado: ele não estava feliz. O suicídio não deixou ele mais aliviado, piorou a situação, né? Se ele estava angustiado na Terra por ter perdido sua fortuna, depois do suicídio no plano espiritual, ficou numa condição pior. Aí ele começa a falar do que ele viu no plano espiritual. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo. Promíscuo aqui no sentido de confuso, de misturado, né? Muita coisa emaranhada. Não no sentido mais comum da palavra, né? No sentido sexual da palavra, não. Mistura, confusão. E para torná-lo suportável, fora necessário uma boa triagem. Então ele diz o que ele viu, que ele presenciou, e ele estava num lugar onde existiam muitos espíritos diferentes misturados, né? E ele achava aquela confusão complicada, né? Tanto que ele diz que era necessário uma triagem, ou seja, ele tinha que selecionar os espíritos que ele queria ter contato, né? Ele se questiona, ele faz o questionamento, né? Onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente combateram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Ele se questiona, né? Ele dá a entender que ele achava que todo mundo, ao desencarnar, vai para o mesmo lugar no plano espiritual. Ele achava que encontrar pessoas que foram, que contribuíram muito para a humanidade, que deram bons exemplos, né? Combateram o mal, combateram os vícios da humanidade. Só que ali na condição de suicida, ele não encontrou nenhum espírito desse tipo, né? Então, nesse primeiro contato, ele fala: apraz-me observar esse curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Então, ele ficou ali só observando a movimentação complicada, confusa dos espíritos próximos a ele. Não conseguiu paz, não conseguiu, né,
uma solução para a sua angústia. E aí, Kardec, ao analisar essa primeira fala do Felician, Kardec ficou um pouco assim, né, preocupado. Ele percebeu que na comunicação tinha traços da personalidade do Felician, que era amigo dele, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Kardec era amigo de Felician. Felician ajudou diversas vezes Kardec. Ele ficou bastante surpreso com a linguagem que o Felician estava usando. Como se diz, ele estava muito tranquilo, falando do que estava vendo, né? Tranquilo demais em relação aos outros suicidas que Kardec já tinha conversado. Então ele achou isso um pouco estranho, né? E chegou até a duvidar se era realmente Felician que estava ali. Aí ele pergunta, Kardec pergunta: "Tende a bondade de nos dizer como morrestes?", né? Talvez até para confirmar se era realmente o Felician, né? Só que Felician de fato não diz como morreu, né? Ele dá uma resposta meio que saindo pela tangente. Como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha, com o intuito de me desembaraçar da vida. Então vejam só, ele diz, meditei muito. Ele não diz, primeiramente, ele não diz qual foi a morte que ele teve, o tipo de morte. Não. Ele apenas diz, a que mais me agradou. E ainda diz uma coisa que temos que prestar bastante atenção. Meditei muito, né, nessa escolha, durante muito tempo. Então vejam só, ele pensou bastante como iria se matar. Não foi uma atitude impulsiva, né? Foi um ato premeditado. Então aí já nós temos características bem marcantes do suicídio, né? Do Felician. Mas ele diz, continua dizendo, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição do espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Então vejam só, ele diz para Kardec exatamente o que nós vimos na questão do Livro dos Espíritos. Não importa o tipo de suicídio que o Felician cometeu, ele está desgostoso, mais triste do que estava quando estava encarnado, né? E ele chega a dizer, nem sequer prevejo o termo, não encontra palavras para explicar como estava se sentindo. Então, Kardec, ainda achando estranho, né, decide perguntar ao guia do médium, né, através do qual Felício estava se comunicando, se realmente era ele. Ele pergunta assim, o espírito em comunicação será efetivamente o de Felician? Essa linguagem, quase despreocupada, torna suspeita se tratando de um suicida. A linguagem que o Felician estava usando não estava condizente com o que Kardec estava acostumado a ouvir dos outros espíritos suicidas que ele tinha tido contato, né? Ele dizia, e assim fico por aqui. Ele dizia, apraz-me observar este curioso pandemônio, né? Então são coisas que levantaram a suspeita de Kardec, que era muito criterioso em todo o seu trabalho, principalmente no que dizia respeito à identidade dos espíritos comunicantes. O guia do médium diz, sim, é Felício.
Mas aí ele completa dizendo: entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase e que ele está angustiado, né? Então, por ele estar angustiado, como ele deixou bem claro, ele não quis dizer a morte o meio que ele usou para alcançar a morte, para se suicidar. E na confusão em que ele se encontrava, né, é compreensível isso, né? Prosseguindo a conversa, né, o diálogo, Kardec então volta a se comunicar, a perguntar a Felícia, né? Acabou de fazer uma pergunta para o guia do médium e agora volta a questionar Felícia. E ele diz: a vossa desencarnação tanto mais nos comoveu quanto lhe prevíamos as tristes consequências. Pessoalmente, não me esqueci do quanto éreis obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil para vós. Então Kardec aqui pergunta: o que ele poderia fazer para ajudar Felícia? Né, já tinha percebido que ele não estava numa boa situação, estava angustiado, numa situação pior do que a que ele estava ao perder sua fortuna, e queria ajudar de alguma forma, porque Felícia ajudou muito Kardec em vida, né? E o Felícia diz: vejam que interessante, agora só tem necessidade de prece, orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsediando-me com gritos, sorrisos e infernais zombarias. Nesse trecho da fala de Felício, nós temos aí dois detalhes importantes. Ele pede prece. Ele tinha se matado há 4 meses, mas já estava percebendo a necessidade de prece. Não fica claro se foi através da sua consciência ou se foi algum guia que, por misericórdia, conversou com ele e deu essa sugestão a ele. Ele pede prece para Kardec. E prece específica. Na condição que ele estava sendo vítima de incômodos, de espíritos zombeteiros que gritavam, que o acusavam, que zombavam dele, que sorriam de forma a humilhá-lo, né? E ele não conseguia se ver livre desses espíritos inconvenientes, né? Esses espíritos ficavam chamando ele de covarde, porque ele renunciou à vida, ao suicídio, né? Então vejam aí, muitas vezes a gente não dá valor a fazer uma prece por alguém, né, necessitado, seja encarnado ou desencarnado. Então nessa fala de Felícia, ele deixa uma dica valiosa para a gente. É sempre bom fazer prece pelos espíritos necessitados, né, seja encarnado ou desencarnado, fazer prece pelos suicidas. Isso é um verdadeiro alívio para eles, né? E ele continua dizendo: é a 4ª vez que sucumbo a essa provação. Ou seja, ele pede que Kardec ore por ele justamente porque ele se equivocou nesse ato, né, de suicídio. 4 encarnações onde ele cai no mesmo erro. E ele, de alguma forma, se lembra disso, né? A consciência
é o nosso grande e implacável juiz. Então ele percebeu isso. E isso fez com que ele ficasse mais angustiado ainda, né? Tanto que ele pede prece para o amigo. E ele fica questionando se vai conseguir tentar novamente, se vai conseguir superar de uma vez por todas essa provação que ele falira por 4 vezes, né? E aí nós temos uma situação delicada, né? E agora, fenomenal. Depois de ouvir isso, Kardec se sensibiliza e vai dar orientações para o Felícia. Kardec, que era chamado bom senso encarnado, dar conselhos. E agora vamos meditar um pouco sobre esses conselhos, né? Primeiro, ele diz: ouve, eu vou-lo peço. Ouve e meditai sobre minhas palavras. Então vejam, já aí, antes de dar os conselhos, Kardec soube abordar Felícia. Ele não impõe nada. Ele não vem com um discurso de alguém como se estivesse numa posição superior, cheio de empáfia, cheio de razão, né? Querendo, dentro do conselho, recriminar uma pessoa que errou. Não. Ele vai com humildade, né? Ele pede: ouve e meditai sobre minhas palavras, por favor, né? Ele pede, ele não impõe nada. Então aí ele já começa o contato com Felícia de uma maneira fenomenal. Então ele diz inicialmente que não existe fatalidade, que o erro cometido por ele, o suicídio, não é fatalidade, que mesmo ele tendo cometido esse equívoco 4 vezes, né, não quer dizer que ele vai ter que ficar o resto da eternidade dele vítima desse erro, não. De forma alguma. Ele esclarece, Felícia, né, que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que querermos, o que quisermos, mas é bom lembrar que toda atitude tem suas consequências, porque somos regidos pelas leis de Deus, né? Agora, o que Deus quer é que a gente use o nosso livre-arbítrio da maneira correta para que possamos evoluir espiritualmente, né? Podemos cometer um erro, sim, né? Agora, nós não vamos e não devemos ficar num ciclo vicioso de oportunidade desperdiçada, erro. Aí eu ganho mais uma oportunidade, desperdício, cometo mais um erro. Não, nós não temos que ficar nesse ciclo. Ele fala com toda a sinceridade, né, para o amigo, que isso que ele estava passando era consequência da negligência dele. É preciso que a gente seja sincero, né, no nosso falar, tanto que Jesus ensinou, está lá em Mateus capítulo 5. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não é isso? Agora, repetindo, vejam, Kardec está conversando com ele, mostrando a verdade, abrindo os olhos dele, com dignidade, com respeito, com carinho. Não é de qualquer jeito jogando a verdade na cara da pessoa, não. Isso é um equívoco, jogar de qualquer jeito a verdade para alguém. Agora, conversar da maneira correta, com um bom sentimento. Não são só boas palavras, com um bom sentimento acompanhando essas palavras, com a boa intenção. Aí sim,
nosso falado sim, sim, não, não, se torna realmente uma benção totalmente necessária para a pessoa que está precisando de ajuda. Ele faz, né, depois dessa introdução, faz Felicien refletir, né? Como pode você, que era rico, uma pessoa boa, talento, tinha consideração na sociedade, não tinha vícios, né, chegar a esse ponto? Ou seja, ele faz Felicien refletir, né? E o próprio Kardec responde a pergunta: como é que você chegou nessa posição? Cometeu esse equívoco, né? Unicamente por conta da vossa imprevidência. E ele diz: se você não quisesse buscar mais do que você já tinha, que já era muito, você não teria caído do jeito que caiu. Então aí a gente, né, percebe que o Felicien, apesar de ser uma pessoa muito boa, cheia de qualidades, ainda tinha um certo apego ao dinheiro. Ele não suportou a perda da fortuna dele. E Kardec continua sua explanação, né, reiterando que não houve fatalidade, né, para deixar isso bem claro para o Felicien, né. Ele diz que a situação que Felicien passou de perder o dinheiro foi culpa dele mesmo, né, já que ele era suicida, já tinha cometido suicídio 3 vezes, era um tipo de situação que ia fazer o Felicien ficar tentado ao suicídio. Mas não era para ele fazer isso, ele poderia ficar tentado. Mas daí a fazer outra coisa, já cai no livre-arbítrio que foi mal utilizado, né? Então, Kardec orienta dizendo que ele vai ter que repetir a prova até vencê-la. Ele deixa bem claro isso. Enquanto ele não se portar de maneira diferente, não repetindo esse mesmo erro, ele vai ter novas oportunidades, mas esse ciclo só vai acabar quando ele não cometer mais esse erro. E claro que no meio disso, né, de falar tantas verdades, Kardec não poderia deixar de dar um consolo, né? Falou a verdade, chamou-lhe a atenção, com respeito, com carinho, mas também falou o outro lado, que é a bondade de Deus, a misericórdia infinita de Deus, que sempre vai nos dar oportunidades de repararmos os nossos erros, né? Não importa o erro, não importa quantas vezes tenhamos repetido esse erro, oportunidade de reparação do erro vai existir sempre, pois Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E como não poderia deixar de ser, aí olha só a estratégia, Kardec fala de Deus e depois fala da necessidade do arrependimento sincero, né? Diz que era necessário ele ter o arrependimento, né, para obter sua nova oportunidade de corrigir esse equívoco, para ter a ajuda dos espíritos amigos, né? E Kardec continua, né? Ele diz que ele vai ter uma nova encarnação e que, se arrependendo, vai ter a ajuda dos bons espíritos e que cabia a ele ter vontade firme, né? Aí já começa a falar na responsabilidade que a pessoa tem dos seus próprios atos. E finaliza suas orientações dizendo da necessidade do esforço próprio. Não é isso? Ele diz
tudo isso, mas complementa dizendo que, mesmo com toda a ajuda, com todas as oportunidades que Deus proporciona a ele, né, isso tudo não vai ter efeito se ele não tiver esforço próprio. Então vejam aí a bondade divina, ao mesmo tempo que sabedoria divina, onde ele não nos isenta das responsabilidades dos nossos atos, né? E o Espiritismo nos ajuda muito a entender essa questão do suicídio, né? E nos orienta. E o Espiritismo, além de nos fazer entender, né, um pouco sobre o suicídio, o que acontece, nos dá exemplo de suicidas, e aí a gente pode tomar como lição, né, instrutiva aí para evitar, né, cairmos nesse mal. O Espiritismo nos dá ferramentas maravilhosas, eficientes, potentes para que possamos evitar o suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos aí uma orientação maravilhosa. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e dar confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Não é só calma e resignação. Tenha calma. Você tem que ser resignado. Não, não é só isso. Essa calma e essa resignação tem que ter como base algo muito substancial, algo realmente que me preencha, que me fortaleça, que me inspire a ter calma e ser resignado. Então, essa calma e essa resignação tem que ser proveniente da minha maneira de ver a vida atual, no mundo material, e a vida futura. Quando eu começo a espiritualizar a minha visão de vida, eu começo a mudar minhas concepções. Mudando minhas concepções, eu adquiro calma para encarar as provações, as decepções da vida. É esse o mecanismo. E o Espiritismo nos traz todo subsídio que necessitamos para nos embasar e começarmos a ver a vida com outros olhos. Começarmos a encontrar sentido e respostas para as dificuldades da vida, para os fatos de que a gente... como é que fica sem resposta? Como é que pode acontecer isso com fulano, uma pessoa tão boa? Não. Lembremos dos ensinamentos de Jesus. No capítulo 6, em Mateus, Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então o Espiritismo faz com que a gente encare as dificuldades, as decepções com outros olhos, onde a gente vai conseguir compreender o porquê das provações, o porquê do sofrimento. A gente vai compreender melhor a lei de Deus, a lei de justiça, de amor e caridade, e com isso a nossa visão fica ampliada. Isso muda a gente por dentro, isso faz a gente mudar como ser humano. Então a gente não tem tanta predisposição para o suicídio. A gente chega a ponto de dizer: não tem nenhuma predisposição ao suicídio, porque eu sei as consequências disso, eu não quero um problema maior para mim, né? Então, queridos amigos,
nós temos que nos conscientizar. Toda infração às leis de Deus vão trazer consequências. Não vamos nos iludir, cedo ou tarde, ainda no plano material ou quando a gente desencarnar, mas vamos sofrer todas as consequências dos nossos atos, positivos e negativos. E é bom lembrar que a gente sempre vai ter oportunidade de reparar os nossos erros. Deus nunca vai negar a oportunidade da gente reparar nossos erros, né? E outro ensinamento de Jesus, que agora está em Marcos capítulo 13, olhai, vigiai e orai. Então vejam só, costumamos dizer muito, vigiai e orai, mas se a gente observar melhor em Marcos, temos aí uma coisa mais completa, né? Olhai, vigiai e orai. Eu tenho que olhar, gente. Eu tenho que observar o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo em minha volta. Eu tenho que perceber, eu tenho que ter essa percepção. Então, quando eu olho, né, eu tenho algo para onde olhar, eu posso vigiar. Não, peraí, isso daí, né, acontece desse jeito, traz tais consequências, eu fico desse jeito, então eu começo a vigiar, eu começo a perceber o comportamento, a analisar as consequências e orando sempre. A oração nos permite, quando feita com sinceridade, nos permite elevar o nosso espírito, o nosso estado padrão vibratório, nos permite uma sintonia com Deus, com os espíritos amigos, e assim a gente consegue forças, lucidez para superar os problemas da vida, para não cometer erros, né? E assim, dia após dia, sem se preocupar com o dia de amanhã, a gente vai vivendo um dia de cada vez, da melhor forma possível, nos esforçando para o dia de amanhã para termos uma postura no dia de amanhã melhor do que a que eu tive hoje, e assim a gente vai crescendo. Não vamos nos esquecer, nós não estamos sós. Deus está conosco, a espiritualidade amiga está conosco. Basta apenas que tenhamos a iniciativa de sintonizar com eles. Possamos usar todo esse exemplo trazido, né, pelo nosso irmão Feliciano, né, em prol do nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos. Possamos agora concluir esse momento com a nossa prece de encerramento. Elevemos o pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui trabalhando na seara espírita, divulgando essa doutrina que nos consola, que nos dá força, que faz com que mudemos a nossa visão da vida, das coisas do mundo, consequentemente nos proporcionando nos tornar pessoas melhores, ó Pai. Gratos estamos por tudo e te pedimos, Senhor, que nunca nos falte o amparo, o respaldo, o auxílio que nós necessitamos de Ti e dos Espíritos amigos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muita paz a todos.